Resolvi mudar meu método contraceptivo. E aí? O que eu preciso fazer? Vamos descobrir tudo isso, mas antes deixa aqui seu like e vem fazer parte dessa família se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra saber tudo o que acontece por aqui. Olá, DRs! Estamos aqui mais uma vez reunidas nessa série especial sobre métodos contraceptivos. Tem uma playlistzinha aqui que você pode assistir os outros vídeos. E hoje a gente vai falar sobre transição hormonal. São diversos motivos que levam uma pessoa a querer mudar de método contraceptivo. Às vezes efeitos colaterais. Às vezes a pessoa tem tendências a algumas doenças que esses métodos contraceptivos podem ter como efeito colateral. TPM também. Muitas vezes a troca de pílula resolve esse problema. Você trocar uma pílula de alta dosagem por uma de baixa dosagem, muitos desses problemas podem diminuir. Sempre orientado pelo seu médico, né? Então a gente tem aqui algumas perguntinhas sobre transição hormonal que a nossa médica especialista da UFCM me respondeu. Pergunta número 1. Quando devo fazer a transição? Preciso esperar a minha antiga cartela terminar, mesmo que eu esteja no primeiro dia ou semana dela? Ideal que espere a cartela terminar, fazer a pausa conforme de costume ou até mesmo emendar a cartela antiga com a nova. Caso esteja no primeiro dia ou semana e não queira manter o uso, existem duas maneiras. Pausar o método, esperar o primeiro ciclo menstrual e iniciar a cartela no primeiro dia da menstruação, ou iniciar de imediato a nova cartela, sabendo que essa prática aumenta a chance de irregularidade no período de sangramento. Mas ideal você esperar terminar a cartela que você já estava usando para começar o outro da maneira correta, né? Porque começar no meio e nesse negócio vai dar uma confusão ali nos teus hormônios, que minha querida. Quais são os efeitos colaterais desse processo de transição? A pele pode sofrer com isso? A mudança de cartela, dependendo da alteração da progesterona, da dose do estrogênio, pode interferir na intensidade da acne, principalmente em pacientes que apresentam quadro mais grave. Ou seja, a dosagem de hormônio interfere sim na sua pele e o tipo de hormônio também. E o corpo fica mais inchado? Posso sentir dores? Se você estiver alterando para cartelas similares, esse evento é improvável. Mas caso sejam doses e apresentações diferentes, pode ser notada uma retenção hídrica maior nos primeiros ciclos, assim como dismenorreia, cólicas. Ou seja, se a alteração do hormônio de uma cartela para outra não for muito grande, o risco é muito baixo. Mas, se for bem diferente uma pílula da outra, nos primeiros meses você pode ter um pouco de inchaço e cólica. E a menstruação vai ficar desregulada? Vai descer antes ou depois do previsto? Vou ter escape durante muito tempo? Escape é quando desce aquelas gotinhas fora de hora de menstruação. Aquela gosminha colorida. As alterações no dia de sangramento e o escape podem acontecer na mudança de cartela, principalmente se não for respeitado o término da cartela anterior e se formos trocar por métodos com dosagem menor. Por isso que é muito importante seguir direitinho as orientações de terminar primeiro uma cartela para depois começar outra. E conversar sempre com o médico, né, pessoal? Acho que o nosso lema é sempre converse com o seu médico e use camisinha. As chances de engravidar aumentam no período de transição? Ideal que na primeira cartela do novo método seja implementado um método adicional como a camisinha. Nesse momento, até o corpo se adaptar, É tipo primordial, você precisa usar outra coisa. Como vou saber a hora de ficar tranquila em relação à gravidez com o novo método? após a primeira cartela, caso não haja esquecimento, o método já apresenta sua eficácia garantida. Quanto tempo dura a adaptação entre uma pílula e outra ou um método para outro? A adaptação leva em torno de 3 cartelas ou 3 ciclos. Os efeitos que me levaram a trocar de método não foram revertidos. O que eu faço, Brasil? Ideal é conversar com seu ginecologista. Na maioria das trocas de métodos, uma consulta no intervalo de 3 meses para avaliação da adaptação ao método é prevista. Então é importante você esperar esses 3 meses, porque às vezes é só realmente o tempo de adaptação. Exatamente. Mas se passou disso, ainda tem efeito, aí procura um médico para vocês avaliarem qual que é o próximo passo. Posso voltar para a antiga pílula ou devo testar outras? O retorno ao método antigo apresentará as mesmas queixas que você tinha antes, ou seja, não vai adiantar muito. Será que foi uma coincidência, mais uma pílula que não funcionou comigo, ou meu corpo definitivamente não está aceitando esse método? Existem vários outros métodos de contracepção além do anticoncepcional hormonal oral. Você deve definir bem os eventos adversos para, junto com o seu médico, definir o melhor método. Meu corpo não se adaptou a outros métodos, como o DIU, por exemplo. Devo fazer uma cirurgia para retirá-lo?
A retirada do DIU, dispositivo intrauterino, na grande maioria dos casos é feita ambulatorialmente, em um procedimento similar à coleta de preventivo. Inserção do espéculo ou bico de pato e retirada do DIU com uma pinça através do fio que se exterioriza do colo uterino. É quase um Papai Nicolau, gente. Exatamente, ele coloca um negocinho ali, ele abre lá dentro e depois ele só retira. Então, gente, a conclusão é: escute seu corpo sempre. Sim, e respeite o que você está escutando. E vá ao médico e use camisinha. Exatamente, e converse com um profissional que pode te guiar muito melhor do que a gente. É isso, Não é e mesmo? assim, não tem como a gente generalizar o que vai funcionar pra todo mundo. Tem gente que vai funcionar a pílula, tem gente que vai funcionar o DIU, tem gente que vai funcionar apenas a camisinha. Isso. E tudo bem, acho que o importante é você se prevenir sempre. Conta aqui pra gente suas experiências nessa área, com as cordinhas por aí, que a gente quer saber, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!